nobres vassalos. Eu sou o Luca Wittpossalski. Desculpem o barulho aqui, porque eu estou num lugar público. É o momento que eu encontrei para gravar vídeo de novo. A vida voltou a ser uma correria novamente. E assim, vocês me pediram, eu vou fazer. Eu achei que não tinha necessidade, pelo tanto de explicações que eu já fiz. Aquele vídeo lá, a Inglaterra e o mito anglo-saxão. Aquele vídeo lá sobre povos germânicos, sobre os povos nórdicos, quem eles eram. Mostrar que eram povos diferentes, coisa assim. Mas eu não lembro quem veio falar que queria que eu fizesse uma origem dos anglos, um vídeo sobre a origem dos anglos e dos saxões. Pois bem, eu vou fazer. Eu acho esse vídeo, tá, pelo que eu fiz até aqui, um tanto quanto desnecessário. Mas se alguém acha necessário, eu vou deixar aqui só pra... Vamos parar de falar sobre isso. Porque acho que a gente pode, tá bom, aprofundar. E aprofundar é legal, mas assim... Mas vamos realmente tratar de forma diferente as coisas, então. Quem eram os anglos e os saxões? Antes de tudo, nem os anglos nem os saxões são originários da Inglaterra. E antes de tudo, eles não representam nem metade do sangue inglês. A soma dos dois DNAs não representa metade do sangue inglês, como eu fiz naquele vídeo lá. A Inglaterra ainda é uma nação predominantemente celta. Apesar das milhares de mesclas que teve ao longo dos anos, o sangue majoritariamente ainda é celta, o sangue predominante, e não tem nada de errado com isso, e a língua inglesa é uma bagunça que tem origem em milhares de coisas diferentes aí. E não, esse vídeo não é para discutir Inglaterra, é para discutir os anglos, ou seja, a origem lá do povo dinamarquês da península de Jutland, e os saxões, povo alemão do Mar Báltico. Então, primeira coisa, vamos falar dos anglos, que é mais fácil. Os anglos, como eu já acabei de mencionar, eles são nada mais nada menos do que o povo da Dinamarca continental, ou Dinamarca da península de Jutland. Por quê? Porque a Dinamarca, sim, pra quem olha no mapa você acha, ela é uma penínsulazinha ao norte da Alemanha. Mas aqui é uma coisa de cultura geral. A Dinamarca, o centro dela, as grandes concentrações populacionais, coisas assim, não ficam na península, ficam nas ilhazinhas que ficam lá perto da Suécia, na divisa do mar ali com a Suécia. A grande concentração populacional da Dinamarca fica lá. A península de Jutland, eu não conheço muito bem ela, mas ao que tudo indica ela é uma região mais vasta e deserta, não é uma região tão povoada quanto a Dinamarca insular. Isso pode se dever a muitos fatores, como por exemplo um solo mais rochoso, arenoso, que não permite uma agricultura forte e também não permite uma procriação de animais boa lá. Até dá para ter lá até uma região de criação de gado, mas eles não conseguem criar muito mais do que bois e ovelhas lá naquele lugar. Então é uma região que talvez não gere muita alimentação, muito sustento para eles. Por ser uma região que não tem tanto acesso ao mar quanto as ilhas, não pode depender tanto da pesca quanto o resto da Dinamarca. Então, por motivos assim, provavelmente ela é uma região menos povoada. E acredita-se que essa região foi aonde surgiu a mescla do povo nórdico com o povo germânico. E por isso que muita gente confunde o povo nórdico com o povo germânico até hoje, a região de Jutland. Porque é a ponte de terra com os germânicos, né? Porque depois que acaba a península, você está no continente e no meio da Alemanha. Você está na área germânica lá, você não está na área nórdica, mas... Então a costa do Mar Báltico foi uma região de mistura ali. A costa do Mar Báltico, mas principalmente lá. Jutland, o litoral da Saxônia ali, porque a Saxônia está colada em Jutland. Só que ela já está no continente, já não é península. Já é a Alemanha ali, pelo menos o que eu estou dizendo, da época da Idade Média, não é hoje. Tá? A Saxônia, com o decorrer das guerras e com as invasões polonesas na Alemanha, acabou se deslocando depois para um pouco mais ao sul ali, fora do litoral. Mas nessa época a Saxônia era uma região litorânea. E ali é um ponto de mescla. Porém, apesar de tudo, nunca foi uma região muito povoada. E é uma região povoada por povos nórdicos, porque sempre os povos da Dinamarca. Tanto se você vê a série Vikings, você vê que eles mencionam, acho que o Lord Borg, ele é de Jutland, alguma coisa assim, ou o rei Horik, algum deles lá, ele é da península de Jutland. Mas são terras vastas lá, são terras vazias, com muito pouca gente, mas gente nórdica, gente viking, quer dizer... Lembrando o sentido original da palavra, né, que eu uso o termo viking mais para não confundir com a geografia, porque eu sei que o termo viking significa pirata. E essa é a origem dos anglos. Eles são um povo lá da Dinamarca continental, foram os primeiros a ter algum contato com os germânicos ainda pagãos, não com os germânicos já cristianizados da Inglaterra ou de outras invasões na Europa. E é disso que o povo acredita que os germânicos e nórdicos são o mesmo povo. A mesma coisa se deve à Saxônia. A Saxônia é a base continental ali
da península de Jutland na Alemanha, base continental e litoral do Mar Báltico, ou era durante a Idade Média. Como eu já expliquei no passado, aquilo ali era o formato originário dela, porque depois de um tempo a Polônia invadiu ali, a Pomerânia, a Polônia tomou aquela área e os saxões foram jogados para o sul, para o reino de Brandemburgo. Sim, o reino de Brandemburgo é o reino da Saxônia, ou seja, o reino que depois, quando se uniu à Prússia, formou a Alemanha. Prússia era o reino norte da Polônia, da Pomerânia, coisa assim. Ou seja, estamos falando que se a Inglaterra realmente fosse saxã, tá bom, normalmente esse vídeo não é sobre a Inglaterra, mas tô pegando um exemplo aqui, era pra Inglaterra ser parecida com a Alemanha. A Inglaterra é parecida com a Alemanha? Não. Mas se eles fossem saxões mesmo puro, eles seriam alemães. E alemães mesmo, de Brandemburgo, de Berlim, não o alemão da Baviera. Mas enfim, aí, por serem do litoral, como eu falei, terem contato direto com os ângulos, eles também sofreram influência nórdica, e disso deriva também a confusão, lá da origem étnica. E a partir daí que surgiu essa origem. Porém, outra coisa que ajudou a gerar essa confusão foi o fato de serem expulsos pelos poloneses, como eu estou falando, serem jogados mais para o sul. Por terem sido jogados mais para o sul, começaram a se acreditar que a influência nórdica se tendia mais ao sul, quando na verdade é uma mentira isso aí. Foi apenas um pouco que foi durante muito tempo influenciado que foi jogado ao sul com sua influência. Agora, como eu já falei, os ângulos são nórdicos e os saxões são germânicos, porém são germânicos que não são godos. Sim, existiram povos germânicos não godos e povos germânicos godos. Os godos são geralmente os povos germânicos dos Alpes, ou seja, os austrogodos, os visigodos, os outros godos lá também da vida, todos são os povos germânicos dos Alpes. Ou seja, os saxões são povos germânicos das planícies alemães do norte, e não povos dos Alpes que tiveram contato com os germânicos. Eles ainda são considerados germânicos, porém eu poderia fazer uma pesquisa mais a fundo para poder dividir a raiz, a árvore genealógica dos germânicos, porque provavelmente se a gente fizer isso, a gente vai pegar uma árvore legal dos godos e uma outra árvore legal desses povos do norte aí, da Alemanha, e ver que eles podem talvez o povo germânico não ser um povo só, e sim uma divisão de 2 ou mais grupos de povos, e essa é a origem deles. E acho que por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Planejo fazer esse negócio, fazer mais a fundo dos povos germânicos, para dizer para vocês, que acho que isso vai ser uma coisa legal. E por esse vídeo é isso. Obrigado e até a próxima.